sei se estou... Ok. Bom dia. Queria começar por agradecer, obviamente, o convite por estar aqui e, já foi dito, o exemplo que vos trago aqui não é de todo um específico da vossa área, mas eu espero que com este exemplo mais generalista, digamos assim, consigamos, no fim, todos discutir realmente este tema que fui desafiada a tentar desenvolver, da logística de dados e indicadores e principalmente este equilíbrio entre exaustividade e execuibilidade. Ora bem, a minha instituição então é o Hospital de São João e, apesar de serem um bocadinho antigos, vocês têm aqui uma estimativa do que acontece num dia no hospital, ok? E, portanto, eu diria, deixo-vos assim algum tempo para olharem para os números, mas eu diria que não há dúvida que estamos a falar de uma instituição de grande volume e, portanto, por causa disso, mas não só, uma instituição complexa. Já ouvi falar aqui anteriormente, e realmente é verdade, há cada vez mais ferramentas, e estas novas ferramentas de Business Intelligence, que nos permitem tirar partido dos dados que são registados a nível hospitalar todos os dias. Essas ferramentas digitais permitiram ultrapassar alguns problemas que existem e desafios na construção de indicadores, mas eu acho que aquela imagem mostra bem o outro lado desta extração tão simplificada, que é nós extraímos essencialmente dados ou por linhas de produção ou por sistemas hospitalares e, portanto, em silos separados. E muitas das vezes não é essa a intenção com que queremos utilizar esses dados. Principalmente quando falamos em melhoria da qualidade e falamos em cuidados de saúde centrados no doente. Então, um exemplo de uma estrutura e de uma forma diferente de organização que surgiu mais recentemente foi esta com a qual nós tivemos que nos deparar, que foram os centros de referência. Centrados, como podem ver ali, pelas diferentes áreas em que o São João é reconhecido, ou em determinados procedimentos, mas essencialmente, e aquele exemplo que eu vos vou falar aqui, de patologias específicas. E, portanto, daqui para a frente, o exemplo que eu vos vou mostrar é este aqui, ou seja, do Centro de Referência de Cancro do Esófago. A quando da nossa candidatura para sermos reconhecidos como centro de referência, este foi o primeiro desafio, a primeira tarefa, desenhar o processo assistencial integrado. E, como podem ver ali, pela esquerda, eu sei que está pequeno, mas acho que conseguem perceber que para tratar um doente deste tipo de patologia há uma série de intervenientes. E, portanto, isto torna mais complexa a criação de indicadores de qualidade. No âmbito da certificação destes centros de referência, nós somos, então, obrigados a monitorizar indicadores. Sejam eles aqueles que já estão previstos nos decretos-lei de reconhecimento dos vários centros de referência, assim como aqueles que os próprios centros de referência sentem uma necessidade de monitorizar. E ali, do vosso lado esquerdo, vocês têm um exemplo de um resultado, de um indicador supostamente simples de volume, como o número de casos, e do vosso lado direito vocês têm um dicionário de um indicador, aí talvez bem mais interessante, típico de processo, proporção de doentes com consulta de grupo em menos de 15 dias, por exemplo. O que é que eles têm em comum, estes dois indicadores? É exatamente, temos que identificar quem são estes doentes centros de referência. Quem são estes doentes? Como é que os identificamos dentro do hospital, do ambiente hospitalar? Então foi este o primeiro desafio. E vocês podem ver aqui à vossa esquerda que realmente tivemos que utilizar vários critérios e acho que isto sim é comum a todos vocês ter que utilizar vários critérios para definir a vossa população-alvo. Claro que os mais simples eu diria que é o primeiro e o terceiro, doentes com cirurgia ou internados com um determinado diagnóstico, e vocês ali à direita veem os tipos de diagnóstico que são incluídos neste centro de referência, que são o primeiro, esófago, e depois cárdia, sendo que são excluídos todos os casos de cancro de estômago. O que é que eu quero dizer com isto? E porque é que está ali? É que
tudo bem, são excluídos, mas a equipa que os diagnostica e os trata é exatamente a mesma. E, portanto, é complicado de tentar perceber, então, quem são e fazer esta distinção de quem são estes doentes. Na última linha, vocês têm uma outra fonte de informação, que era o registro oncológico, que, infelizmente, não tem servido nos últimos tempos como uma possibilidade de fonte de informação, uma vez que está com algum atraso devido à pandemia. Vocês têm depois ali também as consultas de grupo oncológico. E foi nestas que nós, juntamente com as equipas coordenadoras e equipas multidisciplinares dos centros de referência, que decidimos tentar melhorar. E para isso tiramos partido de uma ferramenta informática interna, okay, que nos tem ajudado a ultrapassar muitos dos constrangimentos provocados por falta de resposta adequada externamente e, portanto, deu-nos a possibilidade de criar estes formulários estruturados que vocês veem ali em azul para as consultas de grupo. Portanto, passávamos a ter não só dados facilmente extraíveis, mas ajudava-nos a que esses dados que são registados fossem padronizados. Então, claro, vamos ver se realmente foi assim. E, portanto, logo nos primeiros meses após a implementação, nós quisemos perceber a validade destes dados que estavam a ser registados. Tanto relativamente aos dados que pudessem estar em falta, como vocês podem ver na linha de baixo, à sua concordância com a melhor fonte possível, que era o registro oncológico. Estes gráficos mostram que realmente diminuiu a proporção de dados em falta e, portanto, muito notório ali no diagnóstico. E, talvez ainda mais importante do que isso, ou juntamente a essa vantagem, a verdade é que para o diagnóstico nós tínhamos uma concordância quase perfeita com o referencial do registro oncológico. Claro que isto evoluiu, estes formulários foram sendo reestruturados com as equipas e nós avançamos para algo que hoje em dia é uma ferramenta de monitorização, que são os dashboards. Estes dashboards é possível e está ao alcance de qualquer uma das instituições de saúde públicas, porque realmente utilizam uma ferramenta da Microsoft, Power BI, que está disponível para todos. Aqui não é por acaso que tenho ali, o gráfico que ali está representado é realmente a distribuição de novos diagnósticos e a única coisa que vos queria chamar aqui a atenção é para aquela barra roxa que está ali a diminuir, porque estamos a ver de baixo para cima ao longo do tempo, que significa que realmente ainda melhoramos mais a ausência, essa tal ausência de diagnóstico. Claro que nada disto chegar a este ponto sem os passos prévios que demos de estabelecer bem a população-alvo não seria possível. Então, e para terminar, para tentar ser mesmo muito curta, tentamos fazer, isto é uma análise muito preliminar, tentamos fazer uma comparação entre os diagnósticos então colocados nestes formulários estruturados e a obrigatoriedade que todos os hospitais têm desde o início do ano de atribuir um diagnóstico em todas as consultas. Okay? O que fizemos foi... usamos todas as primeiras consultas de grupo entre janeiro e setembro de 2025, 235. Claro que o que é que aconteceu? Algumas não tinham registro desse diagnóstico numa ou noutra fonte e, portanto, apenas em 161 é que nós conseguimos fazer essa comparação em ambas as fontes. Em 58 realmente havia concordância do diagnóstico, 103 eram discordantes. E claro, quisemos perceber porque é que eram discordantes. Uma pequena minoria eram discordantes por a localização realmente do tumor ou o uso de um código menos específico, mas a grande maioria era pelo uso de um código muito menos específico, que é aquele R69, no S-clínico. Okay? Quando na mesma consulta, no formulário estruturado, colocam o diagnóstico mais específico. E, portanto, isto leva a números dispares, quando vemos ali a contagem de casos. No entanto, só significa para nós que realmente esta obrigatoriedade informática não leva a que haja informação fidedigna, principalmente nesta abordagem top-down,
muito diferente daquele exemplo que vos mostrei anteriormente com a criação dos formulários estruturados, que foi uma abordagem que eu diria bottom-up, que resultou bastante melhor. E, portanto, claramente nós temos é que acompanhar as equipas, estar com elas, capacitar, formar e, neste caso específico, concreto, que eu acho que pode ser igual ou semelhante para todos vocês, tentar realmente transformar esta ameaça externa, que nos foi um presente, digamos assim, envenenado, para realmente uma oportunidade interna de melhoria. E muito obrigada pela vossa atenção.